A sala de entrevistas no 38º andar do edifício Whitmore, no coração da Avenida Paulista, São Paulo, estava silenciosa naquela manhã de janeiro de 2026. O ar-condicionado zumbia abaixo. Lá fora, o trânsito da Paulista rugia distante. Daniel Monteiro já tinha se levantado da cadeira. A entrevista devia ter acabado. Mais uma decisão riscada da agenda. Mais um nome esquecido até o fim do dia. 2 minutos antes. Era só negócio. Limpo, previsível. Exatamente como ele gostava. Agora, algo na mulher ainda sentada à frente dele fazia a sala parecer mais pesada do que deveria. Ele não conseguia explicar porque não tinha falado ainda. Só sabia que deixar ela ir embora de repente parecia errado. Daniel Monteiro era um CEO milionário feito na raça. Solteiro. Sem filhos. Sem distrações pessoais. Um homem que confiava mais em sistemas do que em instinto. Diziam que ele era eficiente ao ponto de ser frio. Ele nunca corrigia. A vida dele funcionava porque ele não hesitava, porque não duvidava de si mesmo. Mas naquele momento uma hesitação entrou quieta sem ser chamada, e isso sozinho já o deixava inquieto. Se você acredita na compaixão e na força silenciosa das pessoas comuns, dá um like e se inscreve. Histórias como essa nos lembram que um pequeno gesto pode mudar tudo. Emília Pereira estava sentada com a pasta no colo, sem saber que a vida dela já tinha começado a virar. Ela não estava tentando impressionar, não fingia confiança. Só respondia com cuidado, com honestidade. Do jeito que a sobrevivência ensinou. Tinha cansaço nos olhos. Não escondia. E tinha dignidade no jeito que carregava esse cansaço. Ela aprendeu a não esperar gentileza em salas como essa. Já se preparava para o final conhecido. Daniel olhou para o relógio. Depois para ela. Sentiu que algo não batia. A entrevista não seguiu o roteiro. E ela também não. O protocolo dizia para encerrar com educação e seguir em frente sem complicação. Algo mais fundo dizia que aquele momento importava, mesmo sem ele saber o porquê ainda. E uma vez que ele percebeu esse sentimento, soube que não podia ignorar, porque o que ele dissesse em seguida ia mudar 2 vidas quietinho. Não por poder. Não por dinheiro. Não por obrigação. Mas por uma escolha que de fora parecia pequena. Uma pausa que não devia existir. Uma decisão que ele ia lembrar pro resto da vida. Daniel Monteiro construiu a vida inteira em cima de estrutura, disciplina e previsibilidade. Isso aparecia em tudo que ele tocava. O escritório dele dava para a cidade como um posto de observação controlado. Silencioso. Limpo. Quase impessoal. Ser solteiro e sem filhos nunca pareceu perda para ele. Só consequência lógica da ambição. O trabalho sempre veio primeiro. E recompensou generosamente essa lealdade. Distância emocional parecia um preço justo pelo sucesso. Emília Pereira vivia num ritmo moldado por horários de escola, lista de mercado e cálculos mentais constantes. Toda decisão passava primeiro por uma pergunta. Isso é bom para minha filha de 6 anos, Sofia? Ela perdeu o emprego anterior numa reestruturação repentina. Desde então navegava na incerteza. Entrevistas iam e vinham. A poupança diminuía quieta. O otimismo exigia esforço que ela raramente comentava. Ainda assim aparecia preparada, acreditando que esforço algum dia tinha que valer. Naquela manhã começou cedo, como a maioria dos dias dela. Beijou Sofia na porta da escola. Prometeu que ia tentar de novo hoje. Não tinha drama na luta dela. Só persistência. E o medo quieto de que o tempo estava acabando. Emília conferiu o endereço 2 vezes. Seguiu as instruções com cuidado. Confiou no número que passaram. Não tinha motivo para desconfiar que algo podia dar errado. Daniel, enquanto isso, tinha pressão própria, mesmo que parecesse bem diferente da de Emília. A empresa crescia rápido. Crescimento expunha fraquezas que ele não podia mais ignorar. Precisava de alguém confiável. Alguém pé no chão. Alguém que enxergasse além de soluções superficiais. Confiança não vinha fácil para ele, especialmente em ambientes onde confiança muitas vezes escondia incompetência. Por isso ele insistia em conduzir essa entrevista pessoalmente. Quando Emília entrou no prédio, nada parecia fora do lugar para ela. O saguão estava movimentado, moderno, cheio de gente que parecia saber exatamente onde pertencia. Ela fez check-in, seguiu as orientações, foi escoltada pro andar de cima sem questionamento. O número da empresa atualizado recentemente tinha redirecionado a ligação dela pro departamento errado. Ninguém percebeu o erro ainda, mas ele já estava moldando o que vinha a seguir.
Dentro da sala de entrevista, a tensão pairava logo abaixo da superfície. Daniel sentiu logo no começo que algo não batia com a vaga que ele estava contratando. Emília sentiu a dificuldade das perguntas, mas achou que fazia parte do processo. Nenhum dos dois interrompeu o fluxo. Os dois focados demais para questionar. E a cada minuto que passava, a conversa os levava mais perto de um momento que nenhum dos dois podia prever. A interrupção veio suave, quase pedindo desculpas. Uma batida na porta que não combinava com o peso do que carregava. A assistente de Daniel entrou com um tablet nas mãos e hesitação na voz. Olhou para Emília, depois para Daniel, claramente sem saber como dizer o que precisava ser dito. Teve um problema de agendamento, explicou. Algo sobre uma atualização recente no sistema de contatos da empresa. Uma ligação tinha sido redirecionada para o departamento errado naquela manhã. Daniel sentiu a mudança na hora. O momento em que a compreensão substitui a confusão. Essa entrevista não devia estar acontecendo. Não assim. Não com ela. O candidato que ele esperava ainda estava lá embaixo, sentado numa sala diferente. Por um segundo breve, as regras do mundo voltaram ao lugar. A ordem podia ser restaurada com um simples pedido de desculpas e um tchau educado. O rosto de Emília mudou enquanto as palavras assentavam. Não tinha raiva na expressão dela. Só vergonha. E uma decepção quieta. Ela percebeu que não tinha entendido mal as perguntas. Tinha entendido mal a situação inteira. O erro não era dela. Mas o peso caiu em cima dela mesmo assim. Ela aprendeu há muito tempo que justiça nem sempre importa em momentos assim. Fechou a pasta com cuidado, como se tentasse não fazer barulho. A voz saiu calma quando pediu desculpas, mesmo sem dever uma. Agradeceu o tempo de Daniel. Levantou devagar, já se preparando pro ardor conhecido. Mais uma porta fechando. Mais uma oportunidade perdida antes mesmo de começar. Disse para si mesma que ia explicar com calma para Sofia mais tarde. Daniel observou os movimentos dela mais de perto do que pretendia. Não tinha frustração. Não tinha súplica. Não tinha tentativa de salvar algo que não foi prometido. Só dignidade, contenção e uma aceitação que parecia conquistada, não derrotada. Aquilo o abalou muito mais do que raiva teria abalado. Forçou ele a encarar o custo humano de erros procedimentais simples. A assistente esclareceu de novo que o número da empresa tinha sido atualizado poucos dias antes. Várias ligações tinham sido redirecionadas errado desde então, incluindo a de Emília. Era falha de sistema, não pessoal. Daniel assentiu, ouviu a explicação, mas estava focado em outro lugar completamente. Regras existiam por um motivo, mas julgamento também. Emília parou perto da porta, esperando a palavra final dele. Não esperava mais nada, e isso aparecia. Os ombros já se preparando para a descida de volta. Daniel sentiu o tempo desacelerar, como se a sala inteira prendesse a respiração. A escolha à frente dele era pequena, mas estranhamente pesada. Emília ficou parada perto da porta um momento a mais do que o necessário. Não porque esperava mudança, mas porque ir embora sempre pesava mais que chegar. A mente dela já tinha entrado no modo sobrevivência. Calculando como explicar mais uma entrevista que deu errado sem quebrar a frágil esperança que a filha carregava, lembrou a si mesma que o erro não era dela, mesmo que doesse do mesmo jeito. Momentos assim nunca eram barulhentos ou dramáticos. Eram quietos, quase educados, e isso os tornava mais difíceis. Ela esticou a mão para a maçaneta com a calma que só vem de decepções repetidas. Daniel observou ela do outro lado da sala. Sentiu uma tensão desconhecida se instalar no peito. Ele tinha tomado inúmeras decisões que afetavam vidas, mas raramente via a consequência em pé na frente dele. Emília não discutia, não negociava, não pedia misericórdia nem exceção. Só absorvia a perda e se preparava para seguir em frente porque não tinha outra opção. Aquela resiliência quieta o forçou a encarar a distância que ele sempre mantinha de resultados como esse. Emília finalmente virou de volta para ele. Ofereceu um sorriso pequeno e respeitoso que parecia imerecido. Agradeceu de novo, mesmo que gratidão fosse a última coisa que sentia naquele momento. Os pensamentos dela foram para Sofia, para a mochila esperando na porta de casa, para a promessa que fez naquela manhã. Perguntou a si mesma quantas vezes mais ia poder dizer que tentou antes que a palavra perdesse o sentido. A sala parecia grande demais agora, como se já tivesse seguido em frente sem ela. Os instintos de Daniel diziam para seguir o protocolo, deixar o processo continuar como desenhado.
Estrutura construiu o sucesso dele. Emoção sempre foi algo que ele gerenciava com cuidado de longe. Mas algo na compostura de Emília desequilibrou isso nele. Ela não era frágil, mas estava exposta, parada ali sem rede de segurança. Pela primeira vez, as regras pareceram insuficientes. Emília entrou completamente no corredor, já meio que indo embora emocionalmente. As portas do elevador refletiam a imagem dela de volta, menor do que ela se sentia por dentro. Ela endireitou a postura, hábito formado por anos precisando parecer capaz, mesmo quando se sentia incerta. Não tinha ninguém para ligar e dizer que deu errado de novo. Isso era algo que ela carregava sozinha, como sempre carregou. Daniel se levantou devagar. Sabia que o tempo passava. Cada segundo que passava tornava a decisão mais fácil de evitar e mais difícil de encarar. Ele ainda podia deixar ela ir e justificar sem esforço. Nada na agenda dele mudaria. Nada na empresa ia desabar imediatamente. Só uma pessoa sentiria o peso daquela escolha. Emília chegou ao elevador e apertou o botão, o coração afundando enquanto esperava. Disse a si mesma que resiliência significava não esperar justiça, só persistência. Ainda assim, uma parte pequena dela se sentia cansada de um jeito que descanso não consertava. Perguntou a si mesma se algum dia haveria um momento em que esforço e resultado se encontrassem. As portas continuaram fechadas, esticando o silêncio. Atrás dela, Daniel ficou parado, preso entre hábito e consciência. Percebeu que não fazer nada ainda era uma decisão, uma que ele ia lembrar. Isso não era sobre salvar alguém ou bancar herói. Era sobre reconhecer o que ele viu e escolher não ignorar. E uma vez que esse pensamento pegou, soube que não podia desfazer. O elevador ainda não tinha aberto quando a voz de Daniel alcançou Emília pelas costas. Calma, mas diferente de antes. Ele não chamou alto. Só disse o nome dela do jeito que alguém diz quando quer ser entendido. Emília virou, confusa, já esperando um pedido de desculpas educado e uma explicação rápida para fechar o momento. A assistente de Daniel congelou perto da porta, sentindo que ele estava prestes a fazer algo fora do comum, talvez até arriscado. Daniel pediu para Emília voltar para a sala por mais um minuto, e disse como se importasse. Emília voltou devagar, tentando não parecer esperançosa porque esperança tinha envergonhado ela demais ultimamente. Manteve o rosto neutro. A postura firme. Segurava a pasta como uma âncora que não podia perder. Daniel não sentou logo. Isso fez a sala parecer menos formal e mais humana do que minutos atrás. Ele disse direto que o erro foi da empresa. A atualização do número. A ligação redirecionada. A falha do sistema. Depois parou como se estivesse escolhendo as próximas palavras com cuidado em vez de velocidade. Daniel disse que não conseguia ignorar o que ouviu dela. Não porque era impressionante, mas porque era real, pé no chão. Explicou que ainda precisava entrevistar o candidato marcado porque justiça importava. Processo importava também. Mas também disse que a empresa tinha uma vaga em outro time. Cargo de entrada. Período de experiência de 90 dias. Não era glamouroso. Não era atalho. E definitivamente não era caridade porque ele se recusava a insultar ela assim. Era simplesmente uma chance de provar o que ela já parecia saber sobre si mesma. A primeira reação de Emília não foi empolgação, foi medo. Porque chances ainda vêm com consequências quando se tem uma filha em casa. Ela perguntou sobre horário, salário, benefícios. E se era estável o suficiente para planejar em torno da busca da escola. Daniel respondeu com clareza. Os números eram modestos, mas honestos. Um salário que realmente segurava uma casa. Emília sentiu a garganta apertar ao perceber que alguém estava falando com ela como se a vida dela valesse planejamento, não só sobrevivência. Ela sentiu uma vez, devagar, como se concordar rápido demais pudesse fazer a oferta sumir. Daniel chamou a diretora do departamento que ia supervisionar o período de experiência. Uma mulher capaz chamada Denise Cardoso, olhar afiado. Denise pareceu surpresa, não rude, mas claramente sem entender por que o CEO estava colocando alguém na área dela pessoalmente. Daniel não exagerou as qualidades de Emília. E isso era importante porque ele não queria criar ressentimento antes mesmo dela começar. Só disse que Emília mostrou instintos fortes e que ele queria que ela fosse avaliada com justiça durante os 90 dias. Denise concordou. Mas a expressão dizia que o time não ia receber isso de braços abertos automaticamente. Quando Emília saiu pro corredor de novo, o prédio parecia diferente. Não porque ficou mais quente,
mas porque ela não era mais invisível. Já conseguia imaginar a rotina da manhã mudando, a preocupação diminuindo um pouco, a possibilidade de comprar mercado sem fazer conta mental desesperada. Ao mesmo tempo, sentia a pressão se instalando porque período de experiência significava que ela ainda podia perder isso. Pensou no rosto de Sofia quando se despediu. E como ela merecia uma mãe que continuasse tentando mesmo cansada. Emília assinou a papelada inicial com mãos firmes, mas por dentro sentia como se estivesse pisando em gelo fino. Daniel voltou para a agenda dele, mas algo tinha mudado nele também mesmo sem nomear. Disse para si mesmo que era decisão racional, que bom talento não devia ser perdido por erro técnico, mas também sabia que não era só racional. Porque sentiu algo naquela sala que não sentia há muito tempo. Viu Emília se afastar pelo corredor, não com pena, mas com consciência de que a vida dela era mais pesada que a dele, e pela primeira vez em anos, se perguntou o que significaria carregar algo junto com alguém. No fim do dia, a notícia já tinha começado a circular pela empresa em fragmentos quietos e distorcidos. As pessoas notam quando o CEO faz uma exceção, mesmo pequena. E sempre preenchem as lacunas com suas próprias histórias. Alguns acharam que Emília tinha apadrinhamento. Outros que era pena. Poucos acharam algo mais pessoal. Emília não sabia nada disso ainda. Mas ia saber. E ia testar ela de jeitos que a habilidade sozinha não resolvia. Porque a entrevista de verdade estava prestes a começar. E não ia ser numa sala de reunião. As primeiras semanas de Emília na empresa foram mais quietas do que a maioria esperava. E isso era intencional da parte dela. Ela não chegou tentando impressionar nem provar que merecia estar ali. Sabia que esse tipo de energia muitas vezes dava errado. Em vez disso, observou como o time trabalhava, como os e-mails se acumulavam, como as decisões emperravam, como a frustração se espalhava em silêncio. Ouviu mais do que falou. Fez anotações. Fez perguntas que pareciam inofensivas, mas revelavam rachaduras mais profundas. O que ela viu não era incompetência. Era exaustão. Falta de direção clara. O time que ela entrou operava no piloto automático há meses, tapando buracos em vez de consertar. As pessoas estavam acostumadas a apagar incêndios, não a prevenir, e isso cobrava um preço que nenhuma planilha mostrava. Emília notou como ideias eram descartadas só porque ninguém tinha tempo de explicar direito. Ela começou pequeno, organizando informações, esclarecendo tarefas, garantindo que todo mundo soubesse o que era mais importante naquele dia. Não era liderança por autoridade, era liderança por presença. E devagar mudou o clima. Daniel observava tudo isso de longe, de propósito mantendo distância dos detalhes do dia a dia. Não queria que Emília tivesse sucesso por causa dele. Não queria que o time se sentisse vigiado ou gerenciado de cima. Ainda assim, relatórios chegavam na mesa dele mais limpos, mais calmos, mais focados que antes. Notou menos emergências de última hora. Menos e-mails tensos enviados de madrugada. Algo estava funcionando, mesmo sem ninguém chamar atenção para isso. O maior desafio de Emília não era a carga de trabalho. Era a resistência silenciosa que sentia de alguns colegas. Alguns achavam que ela era temporária. Outros achavam que não pertencia. Alguns simplesmente não confiavam em mudança. Em vez de confrontar diretamente, ela abriu espaço para colaboração. Convidou opiniões. Compartilhou crédito abertamente. Deixou claro que as soluções não vinham só dela. Vinham da sala. Quando as pessoas se sentiam ouvidas, devagar, as defesas baixavam. A participação aumentava. Em casa, as mudanças eram tão perceptíveis quanto, mas menos visíveis para o mundo lá fora. Emília estava menos tensa quando Sofia contava o dia. Mais presente no jantar. Menos distraída pelo medo. Conseguia planejar uma semana sem pânico, sabendo que o salário ia cair, pelo menos por enquanto. Essa estabilidade dava força no trabalho, e o trabalho dava força em casa, criando um equilíbrio frágil, mas real. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava só reagindo à vida, estava participando dela. Uma tarde, um problema pequeno surgiu. O tipo que normalmente seria ignorado até virar grande. Emília reuniu o time, não para culpar ninguém, mas para entender o processo juntos. Cada um contribuiu uma peça, compartilhando insights que nunca tinham sido ditos antes. Resolveram rápido. E mais importante, aprenderam como evitar da próxima vez. O senso de responsabilidade coletiva mudou o jeito como viam os próprios papéis. Daniel recebeu o resumo desse incidente no fim da tarde.
Algo ficou com ele. Não pelos números, mas pelo tom. Calmo, cooperativo, efetivo. Percebeu que Emília não lutava por reconhecimento ou posição. Lutava para as pessoas funcionarem melhor juntas. Esse tipo de esforço não fazia barulho, mas criava resultados que duravam. E ele começou a ver que a decisão daquele dia abriu uma porta maior do que esperava. Enquanto o período de 90 dias avançava, Emília sentia o peso todo dia ao entrar no prédio. Sabia que ainda era temporário, ainda condicional, ainda frágil, mas também sabia que não estava mais sozinha dentro daquelas paredes. O time tinha começado a confiar nela, e ela confiava de volta. O que ninguém sabia ainda era como essa confiança ia ser testada em breve. O teste de verdade chegou quieto, sem aviso, do jeito que os momentos mais importantes costumam chegar. Um cliente antigo levantou preocupação sobre inconsistências num relatório que já tinha passado por vários departamentos. Normalmente, esse tipo de problema gerava defesa, explicações apressadas, apontar dedo quieto atrás de portas fechadas. Em vez disso, a tensão se instalou devagar pelo andar, pesada mas contida. Enquanto as pessoas esperavam para ver o que ia acontecer, Emília sentiu a mudança na hora. Soube que aquele momento importava muito além dos números na página. Pediu para o time pausar todas as reações, reunir numa sala, não para culpar, mas para desacelerar. A voz dela era calma, firme, sem urgência, o que ajudou a baixar a temperatura antes que subisse. Lembrou todo mundo que o cliente não era inimigo, que erros eram sinais, não falhas. Só esse enquadramento mudou o jeito como as pessoas se sentaram e se olharam. Pela primeira vez, o problema pareceu compartilhado, não pessoal. Enquanto andavam pelo processo juntos, buracos apareceram que nenhuma pessoa sozinha teria visto. Um analista notou o problema de timing. Outro pegou o erro de formatação. Alguém percebeu que uma fonte de dados tinha mudado semanas antes. Emília não tomou conta da conversa. Guiou. Garantiu que toda a voz fosse ouvida. Todo detalhe considerado. O que podia virar pânico virou foco. Foco virou clareza. A solução surgiu naturalmente, feita de peças que todo mundo reconhecia como suas. Enquanto o time trabalhava, a notícia chegou quieta até Daniel de que algo estava acontecendo no andar. Ele resistiu à vontade de interferir. Confiou na estrutura que permitiu formar. Da sala dele, observou pelas paredes de vidro enquanto as pessoas se inclinavam, colaboravam, ficavam presentes em vez de reativas. Não tinha caos. Não tinha voz alta. Não tinha estresse visível. Só concentração. E respeito mútuo. Ele percebeu que era o tipo de liderança que raramente via. E nunca ensinou. Quando o relatório revisado foi enviado, a resposta do cliente veio imediata e inesperadamente calorosa. Agradeceram não só a correção, mas a transparência e o cuidado por trás. A crise se dissolveu sem escalar, deixando alívio no lugar de exaustão. O time se recostou nas cadeiras, quieto, processando o que tinham navegado juntos. Não tinham só resolvido um problema, tinham provado algo para si mesmos. Emília sentiu o peso levantar devagar, não como celebração, mas como confirmação quieta. Ela não salvou o dia sozinha, e não queria crédito por isso. O que importava para ela era que o time confiou no processo, e um no outro. Viu confiança se instalar na postura deles. Um senso de capacidade que não estava lá antes. Esse era o tipo de sucesso que ficava. Daniel pediu para Emília entrar na sala dele no fim da tarde. O pedido fez o estômago dela apertar. Ela aprendeu a não assumir boas notícias, mesmo quando as coisas iam bem. Ele não falou logo quando ela entrou, o que só aumentou a tensão. Depois contou que estava observando, não o resultado, mas o jeito como ela segurou a sala junta. Esse reconhecimento caiu mais pesado que qualquer elogio. Disse que liderança não era ter as respostas certas, era criar espaço para as respostas aparecerem. Emília ouviu quieta, absorvendo palavras que nem sabia que precisava ouvir. Pela primeira vez desde que entrou no prédio, se sentiu vista de um jeito que ia além de performance. Daniel terminou a conversa sem promessas, sem garantias, sem mudar o status dela, mas algo entre eles tinha mudado, e os dois sabiam. O que Emília ainda não percebia era que aquele momento tinha começado a reescrever como Daniel entendia a conexão. Ele passou anos acreditando que eficiência importava mais que pessoas. Agora começava a questionar se o oposto podia ser verdade. O período de experiência ainda corria. Apostava alto.
O futuro ainda incerto. Mas algo real já tinha criado raiz. E não ia embora. As semanas seguintes testaram tudo que o time tinha construído quieto. Não só por números, mas por pressão que veio de fora do controle deles. Uma mudança repentina no mercado forçou os departamentos a repensar prazos, orçamentos e expectativas que pareciam estáveis dias antes. Reuniões ficaram mais longas, caixas de entrada encheram mais rápido. Incerteza voltou para as conversas que tinham ficado confiantes. Emília sentiu os padrões antigos tentando voltar. O instinto de se proteger em vez de proteger o trabalho. Sabia que era ali que a confiança ou aprofundava ou se dissolvia. Ao mesmo tempo, a vida pessoal de Emília começou a sentir o peso das demandas maiores no trabalho. A escola de Sofia ligou uma tarde sobre doença repentina. Emília teve que sair no meio de uma discussão importante. Sentiu a culpa conhecida subir. O medo de que precisar ser mãe fosse visto como fraqueza que ela não podia se permitir. Quando voltou no dia seguinte, esperava julgamento quieto ou distância sutil do time. Em vez disso, encontrou as responsabilidades cobertas. E a cadeira dela esperando. Aquele gesto pequeno mudou algo dentro dela, porque lembrou que ela não carregava tudo sozinha mais. Agradeceu o time, não com formalidade, mas com honestidade, explicando por que momentos assim importavam para ela. Em troca, os outros começaram a compartilhar as próprias limitações. Pais idosos, filhos, preocupações de saúde, vidas que existiam além das paredes do escritório. O que surgiu não foi vulnerabilidade por si só, mas compreensão que tornou a colaboração mais humana. O trabalho não desacelerou, mas amoleceu de jeitos que o tornaram sustentável. Daniel observou essas mudanças pelos padrões, não por histórias. Notou menos demissões, menos esgotamentos silenciosos. Viu times ficando até tarde quando necessário. Não por medo, mas por responsabilidade compartilhada. O desempenho da empresa se manteve firme apesar da pressão externa, o que surpreendeu vários membros do conselho. Quando perguntado sobre a mudança, Daniel teve dificuldade para explicar com linguagem tradicional. O que ele via não cabia certinho em métricas, mas era inegavelmente real. Um familiar de um membro do time ficou gravemente doente, ameaçando atrasar um prazo importante. Em vez de realocar o trabalho friamente, Emília organizou apoio em torno da pessoa. Ajustou prazos. Redistribuiu tarefas com cuidado. O projeto foi entregue no prazo. Não por sacrifício, mas porque as pessoas apareceram umas pelas outras. Aquele momento virou referência quieta. Lembrete do que era possível quando empatia guiava decisões. Era liderança enraizada em cuidado, não em controle. Daniel pediu uma revisão mais ampla do desempenho do time perto do fim do período de experiência. Os resultados falaram claro. Produtividade melhorou. Mas mais importante, estabilidade aumentou em vários indicadores. Funcionários relataram mais clareza, melhor comunicação, maior senso de pertencimento. Esses eram resultados que Daniel perseguiu por anos com política e estrutura sem sucesso. Agora surgiam de algo muito mais simples e muito mais difícil de engenhar. Quando Daniel encontrou Emília de novo, a conversa pareceu diferente da anterior. Ele falou abertamente sobre os desafios que a empresa enfrentava e os limites da própria experiência para navegar eles. Emília ouviu, reconhecendo a vulnerabilidade na admissão dele, mesmo que ele não rotulasse assim. Respondeu com perspectiva em vez de conselho, enquadrando o crescimento como algo que precisava incluir as vidas das pessoas, não competir com elas. O momento pareceu menos avaliação, mais reflexão compartilhada. No fim daquela reunião, nenhum dos dois falou sobre promoção ou permanência. Ainda assim, os dois entenderam que algo essencial já tinha mudado entre eles e dentro da empresa. O papel de Emília tinha se expandido quieto por confiança, não por título. A compreensão de Daniel sobre liderança tinha mudado de distância para presença. E o futuro, ainda incerto, parecia ancorado em algo que os dois podiam pisar. A revelação não veio como confissão dramática ou confronto repentino, mas como algo muito mais quieto e pessoal. Daniel ficou até tarde uma noite, revisando documentos internos antigos ligados aos primeiros anos da empresa, procurando o contexto que não precisava antes. Entre arquivos rotineiros encontrou uma nota manuscrita que tinha sido escaneada e arquivada anos antes, quase esquecida. Era uma carta escrita pela mãe falecida dele durante o período em que a empresa ainda era frágil e incerta. Ele não via a letra dela há anos. A familiaridade o parou no lugar.
A carta não era sobre dinheiro, crescimento, ambição. Era sobre pessoas, e o custo de perdê-las pelo caminho. Ela escreveu sobre ver o filho construir algo notável enquanto se isolava devagar de quem estava ao redor. Preocupava-se que sucesso, se deixado sem freio, o endurecesse em vez de preencher. Uma frase se destacou, escrita com cuidado e urgência, lembrando que liderança significava continuar humano mesmo quando parecesse ineficiente. Daniel sentiu algo se abrir dentro dele que tinha mantido selado por muito tempo. Ao mesmo tempo, Emília se preparava para sair do escritório, sem saber o que Daniel lia lá em cima. Tinha acabado de ajudar um colega a passar por uma conversa difícil com um familiar pelo telefone. O dia foi pesado, mas significativo, cheio de momentos que lembravam por que ela continuava escolhendo paciência em vez de medo. Conferiu o horário. Pensando em Sofia esperando em casa com lição espalhada na mesa da cozinha. A vida parecia cheia de um jeito que assustava, porque sabia como a plenitude podia sumir rápido. Daniel pediu para Emília encontrá-lo brevemente antes de sair. O tom carregava algo que ela nunca tinha ouvido. Quando entrou na sala dele, notou a carta na mesa, e a mudança na postura dele. Ele não explicou logo. Perguntou o que ela acreditava que fazia as pessoas ficarem em ambientes difíceis. Emília respondeu com honestidade. Disse que as pessoas ficavam quando se sentiam vistas, e quando as vidas delas eram respeitadas. Não sabia o quanto as palavras ecoavam a carta na frente dele. Daniel compartilhou parte da carta, não como confissão, mas como contexto. Admitiu que tinha construído muros para proteger a empresa e a si mesmo, acreditando que distância equivalia à força. Emília ouviu quieta, entendendo que aquele momento não era sobre performance ou futuro papel dela. Era sobre alguém percebendo que sucesso sem conexão parecia vazio. O ar entre eles mudou, mais pesado de significado, mas livre de expectativa. Nesse espaço, Daniel disse que decidiu estruturar o reconhecimento dela de forma diferente. Em vez de elevar ela sozinha, queria formalizar o modelo colaborativo que ela construiu. Propôs um bônus pequeno baseado em equity ligado ao desempenho do time, estendendo a oportunidade em vez de concentrar. Não era recompensa para impressionar, era para durar. Emília sentiu mais o peso da confiança do que a promessa de dinheiro. Pensou em Sofia, no futuro que moldava quieto sem garantias. Pensou também nas pessoas ao redor, no time que virou fonte de força. Aceitar significava aceitar responsabilidade que ia além dela mesma. Concordou. Não porque resolvia tudo, mas porque alinhava com o jeito que queria viver. Aquela escolha selou algo mais profundo que contrato. Daniel percebeu naquele momento que a carta não tinha sido coincidência. Ela surgiu exatamente quando ele estava pronto para ouvir. Emília não mudou a empresa por força ou genialidade sozinha. Mudou fazendo espaço para a humanidade de novo. E uma vez que essa porta abriu, não tinha como fechar. A história não terminou com aplauso ou celebração, mas com compreensão quieta. Os dois sabiam que a transformação não estava completa, só começada. O passado finalmente falou. O presente respondeu. O que vinha depois ia crescer daquele encontro, e nenhum dos dois ia andar para frente do mesmo jeito. Os dias seguintes se assentaram num ritmo diferente de tudo que Emília já conheceu. Não mais fácil, mas mais firme, mais honesto. Ela chegava no trabalho sabendo o que esperavam dela e se sentindo apoiada em vez de testada a cada virada. O time se movia com mais confiança, não porque problemas desapareceram, mas porque ninguém se sentia sozinho para enfrentá-los. Havia um senso de que erros podiam ser tratados sem medo, e esforço seria recebido com compreensão. Aquela mudança criou espaço para crescimento real, profissional e pessoal. Em casa, Sofia notou a mudança antes de Emília. Perguntou por que a mãe sorria mais no jantar. Emília percebeu que não carregava mais aquela tensão no peito que a seguia em todo lugar antes. Conseguia ajudar na lição sem checar o celular a cada poucos minutos. Planejar fins de semana sem pavor. Estabilidade não parecia mais meta distante. Era algo frágil e presente que merecia cuidado. Aquela consciência a fez mais intencional em cada escolha. Daniel continuou liderando a empresa, mas a presença dele parecia diferente para quem estava ao redor. Mesmo sem explicarem porquê, ele ouvia mais. Falava com menos urgência. Fazia perguntas que convidavam reflexão em vez de obediência. As mudanças não eram dramáticas o suficiente para virar manchete, mas eram profundas o suficiente para mudar como as pessoas se sentiam ao ir trabalhar.
Ele se pegava saindo do escritório mais cedo algumas noites. Não para fugir, mas para recuperar partes da vida que ignorou. Liderança não parecia mais distância. Parecia responsabilidade compartilhada. Emília e Daniel se cruzavam com frequência. Às vezes falando de trabalho. Às vezes trocando momentos quietos de compreensão. Não tinha pressa para definir o que a conexão significava. E essa ausência de pressão deixava ela respirar. Os dois estavam aprendendo a existir sem armadura, mesmo que só em pequenas doses no começo. Respeitavam os limites que a vida traçou, honrando o tempo tanto quanto o sentimento. O que importava era a confiança que se formou por baixo da superfície. O time continuou evoluindo, carregando adiante as práticas que construíram juntos. Novos funcionários sentiam na hora a abertura, a clareza, a ausência de medo que costumava pairar em empresas crescendo. Emília garantiu que a cultura não dependesse só da presença dela, incentivando os outros a liderarem do próprio jeito. Aquela decisão garantiu que a transformação durasse além de qualquer cargo ou pessoa. Era o tipo de sucesso que não precisava de proteção constante. Uma tarde, Emília recebeu mensagem da irmã Clara. Sugeria um jantar casual naquela semana. Sem explicação. Só um convite leve que parecia intencionalmente vago. Emília sorriu, sentindo algo brincalhão por baixo da simplicidade. Mas escolheu não questionar. A vida ensinou que nem toda surpresa precisava ser antecipada. Alguns momentos eram melhores vividos quando chegavam. Daniel recebeu convite parecido de um conhecido em comum que não ouvia há tempo. Hesitou antes de aceitar. Não por medo, mas por abertura desconhecida. A ideia de entrar em algo indefinido não parecia mais ameaça. Parecia a continuação das mudanças que já aconteciam dentro dele. Aceitou, curioso em vez de na defensiva. Enquanto a história seguia, nada foi resolvido perfeitamente nem enquadrado com perfeição. Ainda havia desafios à frente. Incertezas esperando quietas no fundo. Mas algo fundamental tinha mudado no jeito como essas vidas se cruzavam e se apoiavam. A cura não veio por gestos grandiosos ou vitórias dramáticas. Cresceu devagar por escolhas feitas com cuidado. O final não fechou todas as portas nem respondeu todas as perguntas. Em vez disso, ofereceu algo mais gentil e mais duradouro. O senso de que as pessoas podiam mudar sem se perder. Emília, Daniel e o time carregaram essa verdade para frente, moldando vidas enraizadas em conexão em vez de medo. O futuro continuou aberto, não como risco, mas como possibilidade. E isso bastava. Obrigada por ouvir. Se essa história tocou seu coração, se inscreve e ativa o sininho para mais histórias que lembram que a bondade ainda vive no mundo. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Te vejo na próxima história. Cara sorrindo e com olhos sorridentes.